Agricultura e acumulação de capital. Parte 2. A modernização da agricultura e a dominação do capital. A partir de então, os caminhos estão abertos para o aprofundamento desse corpo teórico. O desafio é tanto maior, pois estão em curso no Brasil novos processos sociais, os quais vão transformar a realidade agrária e os mecanismos de sua articulação ao conjunto da sociedade, que se configura como uma sociedade urbana-industrial consolidada. O elemento principal desses processos consiste na modernização da agricultura. Trata-se de um vasto programa realizado por iniciativa do Estado, que visava modificar os processos de produção tradicionais pelo aumento do uso de insumos de origem industrial. O próprio Estado se modificou, criando ou redefinindo instituições aptas a prestar a assistência necessária aos empresários rurais, convidados a se modernizarem. O Estatuto da Terra, a Lei nº 4.504, promulgado em 30 de novembro de 1964, traz em sua segunda parte as normas gerais que devem orientar a política agrícola. Sob sua inspiração, o Estado cria as instituições necessárias à implantação da nova política e disponibiliza recursos significativos para sua efetivação. O Estatuto da Terra é, na verdade, a primeira lei brasileira, após a Lei de Terras de 1850, que normatiza o uso da terra no país e estabelece as diretrizes referentes ao desenvolvimento rural. Esse texto legal é dividido em três títulos. O primeiro trata das disposições preliminares, que afirmam os princípios gerais e os conceitos que o inspiram. O segundo contém os dispositivos referentes ao uso da terra e à reforma agrária. E o terceiro é dedicado ao que denomina política de desenvolvimento rural. No que se refere a esta última, o Estatuto da Terra determina os meios que serão mobilizados para a consecução do desenvolvimento rural: assistência técnica, produção e distribuição de sementes e mudas, criação, venda e distribuição de reprodutores e o uso da inseminação artificial, mecanização agrícola, cooperativismo, assistência financeira e creditícia, assistência à comercialização, industrialização e beneficiamento dos produtos, eletrificação rural e obras de infraestrutura, seguro agrícola, educação, através de estabelecimentos agrícolas de orientação profissional, garantia de preços mínimos à produção agrícola. Sob sua inspiração, através de leis complementares, as instituições necessárias à implantação da nova política foram sendo constituídas. Durante muitos anos, particularmente durante os governos militares, o Estatuto da Terra foi o instrumento jurídico no qual os movimentos sociais se apoiaram em suas lutas em favor da reforma agrária. Muitos dos seus críticos, no entanto, consideravam que sua parte final, sobre política agrícola, teria sido mais efetiva do que a primeira, referente à reforma agrária, sobretudo na medida em que aquela havia sido francamente canalizada em benefício dos grandes proprietários. A respeito das inovações introduzidas no campo da legislação brasileira, vê mais adiante menção ao Estatuto do Trabalhador Rural, Moacir Palmeira afirma: antes de indicar uma política, a nova legislação impôs um novo recorte de realidade. Criou categorias normativas para o uso do Estado e da sociedade, capazes de permitir modalidades anti-impensáveis de intervenção do primeiro sobre esta última. Ao estabelecer com força de lei conceitos como latifúndio, minifúndio, empresa rural, arrendamento, parceria, colonização, o Estado criou uma camisa de força para os tribunais e para os seus próprios programas de governo, ao mesmo tempo que tornou possível a sua intervenção sem o concurso de mediadores e abriu espaços para a atuação de grupos sociais que reconheceu ou cuja existência induziu. Nesse sentido, independente da efetivação de políticas por ela possibilitadas, a reforma agrária, a modernização agrícola, a colonização são exemplos. A nova lei passou a ter existência social a partir da hora em que foi promulgada. Tornou-se uma referência capaz de permitir
a reordenação das relações entre grupos e propiciar a formação de novas identidades. É importante registrar que no debate brasileiro, a constatação dos avanços e da significação do processo de transformação foi frequentemente acompanhada da visão crítica de suas implicações para a sociedade. De fato, a modernização da agricultura, em sua dupla dinâmica, vai marcar o conjunto do setor agrícola, por um lado, seus resultados positivos, no que se refere à consolidação do mercado de produtos agrícolas orientados para o consumo urbano e de insumos industriais destinados às empresas agropecuárias. São obtidos graças às mudanças na base técnica da produção. Essas mudanças são representadas pelo incremento do uso de máquinas e equipamentos, bem como de insumos produtivos de origem industrial. Assim sendo, a modernização produz um padrão de visibilidade econômica que passa a ser referência a todos os estabelecimentos agrícolas, quer o tenham atingido ou não. Porém, por outro lado, esse processo se mostrou fortemente seletivo, atingindo diretamente apenas certo tipo de unidades produtivas que realizavam determinadas culturas ou criações em algumas áreas específicas do país e transformando desigualmente as diversas fases do processo produtivo. José Graziano da Silva refere-se, a justo título, à relativa debilidade que as transformações capitalistas em geral têm assumido no campo e qualifica esse processo como uma lenta e, por isso mesmo, dolorosa modernização em alguns produtos específicos, numa espécie de capitalismo de fachada. Graziano conclui, interpretando o processo analisado. A acumulação de capital necessita não da racionalização da agricultura, mas da submissão da agricultura à racionalidade do setor industrial, o que pode eventualmente ser combinado com certo grau de irracionalidade relativa da produção agrícola. Em sua tese de doutorado, Ângela Kangeyama analisa a diferenciação regional dos impactos da modernização. Adotando um enfoque comparativo no tempo e no espaço, ela oferece uma profunda e detalhada demonstração das transformações ocorridas na agricultura brasileira entre 1960 e 1980 e revela o quanto esse processo estava largamente concentrado no estado de São Paulo. Assim, apenas a título de ilustração, em 1980, enquanto São Paulo, a área trabalhada correspondia a 68,9% da área rural, da área total, no Brasil como um todo, ela abrangia apenas 31,4%. O número de tratores por 10 mil pessoas ocupadas chegava a 855 em São Paulo e a 238 no conjunto do país. As despesas reais por hectare de área explorada em cruzeiro de 1977, deflacionadas pelo índice de preço pago pelos agricultores da FGV, eram respectivamente de 2.138 cruzados e 556 cruzados, e as despesas por pessoa ocupada também em cruzeiros de 1977, deflacionadas pelo índice de preços pago pelos agricultores da FGV, variavam de 24.549 cruzeiros, São Paulo a 7.566. Ainda nos anos de 1970, o movimento do capital na agricultura se orienta em duas direções complementares: o aprofundamento dos processos de articulação agroindustrial e a ampliação do seu campo de dominação para além dos espaços já conquistados, estendendo sua fronteira econômica. Com efeito, os estudiosos da problemática agrária, especialmente os economistas, apontam para o surgimento de uma nova fase de desenvolvimento da agricultura, que se caracteriza pela constituição dos complexos agroindustriais e pela emergência do capital financeiro como uma nova forma de organização dos mercados rurais e de comando da acumulação de capital na agricultura. No texto que se tornou clássico, um grupo de pesquisadores coordenado por Ângela Kangeyama
refere-se à passagem dos complexos rurais para uma dinâmica comandada pelos complexos agroindustriais, CAIs. Esse processo envolve a substituição da economia natural por atividades agrícolas integradas à indústria, a intensificação da divisão do trabalho e das trocas intersetoriais, a especialização da produção agrícola e a substituição das exportações pelo mercado interno como elemento central de alocação dos recursos produtivos no setor agropecuário. Segundo esses autores, para que essa fase seja atingida, é necessária ao país uma expressiva indústria de bens de capital, destinados à produção agrícola, bem como uma agricultura já modernizada. Nessas condições, pelo aprofundamento da divisão do trabalho, a agricultura se converte no ramo da produção que compra insumos e vende matérias-primas para outros ramos industriais. Mais uma vez, reconhece-se que esse processo não engloba o conjunto da atividade agrícola, pois, além dos setores modernos, participam da agricultura inegavelmente amplos segmentos tecnicamente atrasados e dominados pelo capital comercial. Em sua tese de doutorado, publicada em 1985, Guilherme Delgado analisou as transformações ocorridas na agricultura sob o comando do capital financeiro. Para ele, as mudanças e inovações sintetizadas pelo desenvolvimento do sistema de crédito, consolidação do complexo agroindustrial, surgimento das formas específicas de conglomeração de capitais na agricultura e, finalmente, a transformação do mercado de terras no ramo específico do mercado financeiro estão fortemente imbricadas com o desenvolvimento da regulação estatal da economia rural. Tudo isso faz com que se perceba a emergência do capital financeiro como uma nova forma de organização dos mercados rurais e de comando da acumulação de capital na agricultura. Se a caificação parecia a todos uma realidade indiscutível, o debate se intensificou entre aqueles que minimizavam suas contradições e outros para quem, ao contrário, esse processo não era homogêneo, nem constituía a via única e consensual para o desenvolvimento agrícola do país. Da análise profunda e detalhada desse processo, proposta por Guilherme Delgado, vale sublinhar a dimensão social e política que organiza sua argumentação. Para ele, todo esse processo de modernização se realiza com intensa diferenciação e mesmo exclusão de grupos sociais e regiões econômicas. Não é, portanto, um processo que homogeneiza o espaço econômico e tampouco o espectro social e tecnológico da agricultura brasileira. Evitando uma visão homogeneizadora, Delgado aponta, mais concretamente, a emergência de contradições intercapitalistas que provocam certa ruptura política no bloco do poder, que opera uma desorganização do chamado interesse político hegemônico. Da mesma forma, o que une esse bloco no poder não é necessariamente o caráter moderno da agricultura, na medida em que a aliança dominante inclui parcelas de proprietários tradicionais. Há também uma organização de interesses oligárquicos rurais, não necessariamente modernizantes, mas que dão base política de sustentação ao projeto de modernização conservadora. Há uma aliança de matizes claramente políticas em que o elemento conservador agrário, expresso pela grande propriedade e pelo capital comercial das regiões mais atrasadas, associa-se à política financeira e fiscal do Estado, sem que necessariamente realize a reprodução do capital, passando pelo aprofundamento de relações interindustriais do CAI. Mais uma vez, não se trata de negar a existência da integração intersetorial, mas de apontar seus limites no interior do setor agrícola brasileiro e, ao mesmo tempo, as contradições decorrentes da imposição desse modelo dominante. As reflexões de Jorge Martini vão nesse sentido. A ênfase dada à maturidade e à abrangência desse processo pode levar o leitor desavisado
a concluir que o Brasil se encontra no estágio avançado de desenvolvimento da sua produção agropecuária, tendo formas modernas e autossustentadas de produção, penetrado homogeneamente em todas as regiões e setores, com capacidade para competir de igual para igual no mercado internacional e gerar uma prosperidade generalizada para a sociedade brasileira. Ao questionar certos argumentos usados para justificar a presença inexorável e inquestionável da moderna agricultura, Business Beautiful, Business FC, Martini reforça as críticas quando traz para o debate as implicações sociais desse processo. O modelo de modernização conservadora conseguiu transformar o aparato produtivo e alcançar expressivos níveis de crescimento do produto, mas manteve elevados índices de pobreza absoluta, fazendo com que grande parte da população continuasse a se reproduzir em condições miseráveis, acentuando uma das distribuições de renda mais concentradas do mundo. E o autor conclui: a tão propalada modernização agrícola, na base da caificação, infelizmente apresenta-se ainda como uma transformação parcial, desigual, fortemente sustentada por recursos públicos inerentemente limitada e com mais ranços do capitalismo cartorial do que do capitalismo moderno. Em um artigo sobre a modernização da agricultura em São Paulo, Ângela Kageyama reforça essa visão crítica. Ainda que desfrutando do maior índice de produtividade do país, a agricultura paulista não evitou a expulsão de contingentes significativos da sua força de trabalho rural, não eliminou a subocupação nem o prolongamento excessivo das jornadas de trabalho, não atingiu níveis muito diferentes do resto do Brasil, não desenvolveu mecanismo de maior participação dos trabalhadores nos ganhos de produtividade, arcando com um dos maiores índices de desigualdade de renda do país e exibindo um forte processo de crescimento dos lucros, incluindo renda da terra, à frente dos salários rurais. A subordinação da agricultura à indústria tem sido analisada também de outras formas, como um desdobramento da concepção clássica da industrialização da agricultura. É assim que David Goldman, Bernardo Suge e John Wilson se referem ao apriacionismo e ao substitucionismo. O primeiro corresponde ao processo pelo qual a indústria se apropria do produto da agricultura, utilizando-o como matéria-prima para sua transformação, do que resulta para o consumidor final um produto industrial. Pelo segundo processo, a indústria substitui o produto agrícola por outro de origem industrial, eliminando assim aquele de seu próprio processo produtivo. Essas análises mereciam uma reflexão mais aprofundada que não poderá ser feita nos quadros restritos deste trabalho. Da mesma forma, não será possível entrar aqui na discussão mais profunda acerca das implicações dos processos de globalização sobre a produção agrícola, especialmente sobre os produtos agroalimentares. A esse respeito, basta, para o que interessa mais diretamente ao tema abordado, ter a consciência de que a expansão da demanda internacional por produtos de origem agrícola, seja através do grande comércio de grãos e carnes, seja através da formação de nichos de mercado, tem afetado de forma diferenciada, sem dúvida, as oportunidades econômicas de diversos segmentos dos produtores rurais, bem como a constituição local de numerosas e distintas áreas produtivas no interior do país. É o caso, particularmente, das áreas que se desenvolveram impulsionadas pela expansão da exportação de frutas, nas quais as análises enfocam, através da relação global-local, a dinâmica da relação produção-consumo de alimentos em nível mundial. Como afirma Josefa Salete Barbosa Cavalcante, quantificar espaços como locais ou globais requer um exame crítico dos parâmetros e das evidências empíricas que os definem enquanto tais, para que a riqueza das situações e seus desdobramentos não sejam perdidos. O que é importante reter, como defende essa autora,
é o local e global. É que local e global constituem pares em relação, ainda que sejam centros de distintas relações de poder. Nesse sentido, não foram mundos à parte. E ela acrescenta: a literatura sociológica tem contribuído pontualmente para a compreensão dos vínculos estabelecidos entre a agricultura de regiões particulares e as cadeias agroalimentares, pelos quais tende a explicar a globalização de alimentos e a dinâmica de sociedades particulares. Mas também devemos estar atentos para o fato de que, embutidos nesse processo, estão símbolos, hábitos e significados culturais que distinguem indivíduos e sociedades e também as vias de aproximação de povos e espaços físicos e sociais. O aprofundamento do capitalismo se traduz igualmente pela expansão das fronteiras agrícolas. Sobre essa questão, o livro de Joy Folkeraker é um profundo e minucioso estudo sobre a fronteira pioneira no Brasil, desde os anos de 1930, o que inclui outras fronteiras através das referidas à região amazônica. José de Souza Martins estabelece uma distinção entre frente de expansão e frente pioneira. A primeira precede a segunda nos espaços das fronteiras geográficas. De fato, a região norte e posteriormente a centro-oeste haviam acolhido ainda em períodos anteriores um grande contingente de imigrantes originários das regiões tradicionais. Esse fato fora particularmente intenso no início do século XX, em razão sobretudo do boom da produção de borracha na região norte e em consequência das secas prolongadas que afetaram toda a região do semiárido nordestino, o que se reproduziu igualmente nos anos de 1950. Os imigrantes que então se deslocaram puderam utilizar as terras disponíveis através do sistema de posse e se integrar ao mercado por meio de sua economia de excedente. A frente pioneira, por sua vez, que avança sobre essa faixa demográfica anterior, exprime um movimento social cujo resultado é a incorporação de novas regiões pela economia de mercado. Ela se apresenta como frente econômica. Não se trata, portanto, de uma primeira ocupação sobre uma terra antes desabitada, e os agentes da economia de mercado não trazem nada de novo para as áreas conquistadas. O novo, que é uma das dimensões do conceito de zona pioneira, é novo apenas na ocupação do espaço geográfico e não na estrutura social, pois o que esses agentes levam em suas bagagens é o modelo de agricultura dominante nas áreas dinâmicas da economia brasileira, baseado, mais uma vez, na propriedade privada da terra, na expropriação do trabalhador e na subordinação do camponês. No mesmo sentido, José Graziano da Silva também considera que as fronteiras não é necessariamente uma região distante, vazia do ponto de vista demográfico. Ela é fronteira do ponto de vista do capital, entendido como uma relação social de produção. O controle da fronteira pelo capital será efetuado, sobretudo, de duas formas: a apropriação de grandes extensões de terra por empresas agropecuárias que receberam significativo apoio do Estado, especialmente através do sistema de crédito agrícola e dos programas de incentivos fiscais, e os projetos de colonização que também se constituíram em uma política pública. Segundo Guilherme da Costa Delgado, a política de financiamento rural revela uma trajetória expansionista desde o início de sua formulação efetiva, a partir de 1967 até 1976. Esse subperíodo é marcado por um crescimento inusitado das aplicações reais de crédito, bastando para ilustrar tal afirmação indicar que entre 1969 e 1976, o índice de valor real do crédito rural concedido passou de 100 a 444. Tal elevação corresponde ao crescimento geométrico no período de 69 a 76, de 23,8% que é várias vezes superior ao crescimento real do produto agrícola, situado em torno de 5% Já em 77, começam
a se esboçar em nível de governo as influências contencionistas da política monetária, que nesse ano se reflete numa primeira reflexão para baixo do volume de crédito concedido. Esses recursos volumosos iniciais sedimentam sólidas alianças urbano-rurais e contribuem efetivamente para uma mudança na base técnica da produção. A política de incentivos fiscais visava o desenvolvimento da atividade produtiva em áreas escolhidas, especialmente no Nordeste e na Amazônia. Com seu apoio, pessoas jurídicas de todo o país eram autorizadas a aplicar parte do seu imposto devido em projetos que fossem considerados de interesse para o desenvolvimento regional. Na verdade, pela ótica dos objetivos declarados, os pífios resultados obtidos com essa política não justificam em nada os vultosos recursos públicos canalizados para atrair grandes empresas para essas regiões. Uma avaliação produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aponta, entre outros, os seguintes resultados. Os principais benefícios dos incentivos fiscais na Amazônia foram a criação de alguma infraestrutura regional e geração de conhecimentos que poderão ser internalizados pela economia da região. Os projetos incentivados pouco têm contribuído para aumentar o produto regional. Sua produção e venda atuais representam 15,7% do que fora previsto. Os incentivos pouco têm contribuído para a fixação da população regional. É generalizado o uso de mão de obra temporária sem qualquer cobertura trabalhista. Em suas conclusões, os autores citados não hesitam em afirmar que o fraco desempenho dos projetos em geral caracteriza a política de incentivos fiscais mais do que um instrumento de doação de recursos do que de desenvolvimento. Guilherme da Costa Delgado já chamara a atenção para o fato de que os benefícios diretos ou indiretos à propriedade oferecidos em nome do desenvolvimento rural constitui, na verdade, um enorme reforço ao movimento de valorização da propriedade territorial que, de resto, está presente endogenamente no processo de desenvolvimento capitalista. A respeito da colonização, José Vicente Tavares dos Santos realizou um excelente estudo sobre o que denomina o processo da colonização agrícola, visto como um processo social complexo de dupla dimensão, espacial e temporal, que faz interagir forças sociais em conflito e que assim produz relações sociais. Mais precisamente, sua pesquisa tem como objeto o processo de colonização que envolveu camponeses do Sul em busca de novas terras em Mato Grosso. Santos entende a colonização como um processo particular de expansão da fronteira, que corresponde a uma estratégia governamental de povoação de novas terras, em substituição às propostas de reforma agrária. Para ele, esse processo foi um dos meios mais utilizados pelo Estado e pelas camadas dominantes da sociedade brasileira para estender o povoamento e as atividades econômicas a território cada vez mais vastos do país. Mas isso só foi possível com a presença necessária de amplas camadas do campesinato brasileiro. Em suas conclusões, esse autor constrói algumas noções sociológicas para entender a produção das relações sociais nesse contexto particular do processo de colonização. Podemos apenas indicá-las nesse balanço: o controle dos homens, o controle do espaço, a seleção social, a reação às lutas sociais camponesas e um processo social alternativo, especificamente o projeto camponês. O avanço espacial do capital se efetua fundamentalmente através da propriedade capitalista da terra, como afirma José Graziano da Silva. Somos tentados até a dizer que a expansão da fronteira tem sido a garantia da perversa aliança entre a burguesia industrial e o latifúndio, num pacto político que, além de manter a estrutura agrária existente nas regiões de colonização mais antiga, impediu qualquer medida destinada a democratizar o acesso à posse da terra nas regiões mais novas. Para ele,
o padrão de crescimento da nossa agropecuária supôs uma variável fundamental, a existência de uma fronteira a ser ocupada. Porém, no início dos anos de 1980, essa fronteira já estaria sendo fechada, entendendo esse processo como um fechamento de fora para dentro, em que a terra perde seu papel produtivo e assume o de reserva de valor e de meio de acesso a outras formas de riqueza a ela associadas. Não é a ocupação efetiva do solo no sentido de fazer produzir, mas sim uma ocupação pela pecuária, com a finalidade precípua de garantir a propriedade privada da terra. José de Souza Martins, por sua vez, questiona o fechamento das fronteiras, argumentando que mesmo que tenham se esgotado as terras passíveis de apropriação jurídica, a ocupação de novas áreas, tenham ou não um dono juridicamente reconhecido, se efetua através do sistema de posse realizado pelos camponeses. A fronteira não se esgota pela titulação das terras em favor de grandes empresas e proprietários levados a efeito pelo Estado capitalista. É verdade que ergue barreiras judiciais ao avanço territorial dos lavradores sem terra, mas os lavradores do campo têm sua própria concepção de direito de propriedade, que os faz levantar-se subversivamente contra o direito proclamado e garantido pelo Estado em favor das classes dominantes. As terras devolutas, interditadas há mais de 100 anos ao avanço dos poceiros, têm contribuído sistematicamente invadidas em nome desse direito popular, têm sido sistematicamente invadidas em nome desse direito popular de propriedade. Otávio Guilherme Velho realizou um brilhante estudo sobre a fronteira brasileira, no qual, através da comparação com outras situações de fronteira, e introduzindo o conceito de fronteira em movimento, propõe uma concepção do que chama capitalismo autoritário, que se constrói sobre a base da repressão da força de trabalho. A análise que ele elabora sobre o lugar do campesinato na fronteira será considerada mais adiante. O mais importante a registrar é que a fronteira, enquanto frente de expansão, assume uma dupla função para a sociedade brasileira. Por um lado, ela se torna crescentemente produtora de gêneros alimentícios, inclusive destinado às áreas de economia mais dinâmicas do país, como é o estado de São Paulo. Otávio Guilherme Velho também nota essa vinculação entre a produção camponesa da fronteira e o mercado de produtos alimentares nas cidades. Essa produção camponesa, considerada de qualidade inferior, é assumida pelas camadas mais baixas da população nas cidades. Além do mais, cada vez que a produção capitalista é reduzida ou então é parcialmente canalizada para mercados externos, abastece uma fatia maior do mercado. Dessa forma, embora seu papel seja suplementar, é aparentemente vital. Por outro lado, a fronteira será o locus dos principais conflitos sociais envolvendo as classes subalternas agrárias. Muitos autores apontam também a função de válvula de escape, exercida pela fronteira, na medida em que a posse, mesmo precária da terra, descongestionaria a pressão pela reforma agrária nas demais regiões. Quando a fronteira se fecha, acaba se tornando ela mesma uma região de conflitos pela posse da terra, como aquele que vimos assistindo em nossos dias. A questão da propriedade da terra será retomada mais adiante.